Muita graça, muita paz, igreja, boa noite, amém, glória a Deus. É bom estar de volta em casa depois do período aí em Teresina, em missão, e foi um tempo muito favorável do Senhor nosso lá. Nós pudemos conhecer quase todas as igrejas de Teresina, lá no Piauí. Faltaram umas 2 ou 3, que são bastante igrejas lá no Piauí. E nós conhecemos várias realidades, igrejas que são no meio do povoado, assim, bem no sertão do Maranhão, por exemplo, como o bairro lá no Maranhão que nós fomos, eu esqueci o nome, o bairro do Roncador, onde é bem sertão, as casas são de madeira, telhados de palha, paredes de barro, e as pessoas tão sedentas ali por Jesus. E o que me chamou muita atenção, até compartilhei essa manhã, que indo lá para o Maranhão, que é divisa com o Piauí, a gente só atravessa uma ponte, que é sobre o rio Poti, e a gente já sai lá em Maranhão, e vai sentido o sertão do Maranhão, o bairro do Roncador. O que me chamou a atenção é que havia uma senhora chamada Branca e uma senhora chamada Kelly, que percorrem a pé, uma a pé e outra de bicicleta, cerca de 4 quilômetros debaixo do sol, a pé, outra de bicicleta, para ministrar no povoado uma célula. E às vezes nós temos carro com ar-condicionado, nós temos transporte público, e nós não conseguimos querer vir à igreja. E a paixão desse povoado me chamou muita atenção. A gente foi para lá, e o povo nos recebeu com muito amor, muito carinho, e o povo senta para ouvir a gente falar sobre Jesus. As crianças sentam para ouvir a gente falar sobre Jesus. São crianças que não têm celular para ficar o dia inteiro na tela. E são crianças que têm suas limitações, suas dificuldades, mas têm escolaridade, sabem ler, sabem escrever, porém não têm condições financeiras de ter tecnologia. Porém, quando a gente vai falar sobre Jesus com elas, os olhos delas brilham. Foi um tempo fantástico, igreja. Conhecemos também a igreja central, uma igreja bem equipada, bem amparada na sua estrutura. E conhecemos também outras realidades mais carentes. E estamos conversando, eu e a pastora e o pastor Manuel, para que nas férias de julho nós possamos ir numa caravana para lá, com pessoas que queiram estar participando, ajudando as pessoas do Piauí. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo esses dias que o Piauí é o estado mais pobre do Brasil. Porém, entretanto, todavia, é o estado que está em 9º lugar em educação de todos os estados no Brasil. De fato, a gente vê um grande movimento com a educação na cidade, no estado, mas a gente não consegue enxergar nem transporte público lá em Teresina, no Piauí. As pessoas ou andam de bicicleta, ou andam a pé, alguns têm carro, outros têm mobilete, motos caindo aos pedaços, enfim, mas transporte público lá, você não vê. Então, de todas essas demandas que nós participamos lá, Deus ministrou muito ao nosso coração, Deus ministrou muito, e a gente foi pensando que a gente foi para ministrar, e na verdade a gente que foi ministrado. Foi um tempo maravilhoso, e espero que você, jovem, adulto, idoso, queira estar conosco, se programando para o ano que vem, estar lá ajudando os povoados, estar ajudando a igreja. Eles fazem uma espécie de semana para Jesus lá, no mês de julho, e eles contam com o nosso apoio, com as nossas doações. Eu queria muito, e a pastora Thaís vai trazer mais informações sobre isso depois, que nós participássemos. Vai ser um tempo maravilhoso, amém? Glória a Deus. Fiquei feliz também em ver o João hoje tocando no teclado. Cadê ele? Ei, João, demorou, mas chegou, hein? Glória a Deus, hein? Obrigado, hein, João? Deus continue te usando aí. Obrigado, Tiago, aí, por investir seu tempo também na vida do João. Deus abençoe. Glória a Deus. É bom ver a igreja se mover. Quero compartilhar uma palavra cujo tema é as 2 jornadas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. E eu quero convidar você a se colocar em pé, como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 9.
Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste de Ai, a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo na direção do Neguebe. Amém. Pode se assentar, tome teu assento. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fica claro que tanto a história da criação, como a história da redenção, começa da mesma maneira. Quando Deus cria e quando Deus redime, Deus age da mesma maneira. Como? Falando. Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Deus, para criar, Ele fala. E quando nós vemos que Deus, para redimir, Ele também fala. E Deus falou, iniciando um chamado de redenção. Deus falou a Abrão, que até então não era Abraão, mas era Abrão. Deus falou com ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para onde eu lhe mostrarei. Então este é o chamado inicial de Deus para Abrão, para que ele deixasse tudo o que ele conhece, tudo o que ele confiasse, para apenas confiar em Deus e ir para um lugar desconhecido. Quantos de nós muitas vezes somos desafiados por Deus a ouvir a sua voz, e mais do que ouvir a sua voz, somos desafiados a obedecer a sua voz. Porque não adianta nada nós ouvirmos a voz de Deus. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas poucos querem obedecer a voz de Deus. De que adianta você ouvir Deus, se quando Deus for pedir alguma coisa para você, Will, você não vai fazer? Nós ouvimos o Jefferson dizer aqui: olha, talvez você fale que você não ouve Deus, não sente Deus, etc e tal. Meu irmão, minha irmã, às vezes Deus, Ele não quer gastar saliva com você, sabendo que você não vai obedecê-lo. Deus não perde tempo, quem perde é a gente. Deus é exato nas suas decisões, nos seus chamados, e naquilo que Ele quer de nós. Está comigo aqui? Amém? Então toda vez que você quiser orar assim: Deus, eu quero ouvir a sua voz, esteja disposto a obedecer. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, esteja disposto a obedecer. E sabe o que é interessante, igreja? Quando Deus chama Abraão, Ele não dá um destino para Abraão. Ele fala: Abraão, sai daí de onde você está, do meio do povo que você está, e eu vou te mostrar um lugar. Mas Ele não diz qual é. A Bíblia está dizendo aqui que no caminho Deus mostraria, sim ou não? Olha como Abraão é.
Abraão obedeceu quando ele não sabia onde, conforme Hebreus capítulo 11, do verso 9 ao 10. Abraão obedeceu quando ele não sabia como, conforme Hebreus capítulo 11, do verso 11 ao 12. Abraão obedeceu quando não sabia quando, conforme Hebreus capítulo 11, do 13 ao 16. Abraão obedeceu quando não sabia nem o porquê, conforme Hebreus 11, do 17 ao 19. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele tinha 75 anos. Quantas pessoas aqui têm a idade aproximada a 75 anos? Levante a mão. Se manifeste. Você tem, Soninha? Vamos lá, sério. Idade aproximada a 75, Marisete. Mais alguém? Geraldo, Adélia. Olha o chamado de Deus para Abraão, quando chega. Às vezes, amado irmão, amada irmã, a gente pensa que Deus só chama jovens, Deus só chama adolescentes. Deus chamou um homem de 75 anos, para começar uma jornada, que ele não sabia onde, que ele não sabia como, que ele não sabia quando, ele não sabia o porquê, ele simplesmente ouviu a voz e obedeceu. Isso é muita fé, sim ou não? É fé demais, sim ou não? Meu irmão, minha irmã, ele tinha 75 anos, eu comentei hoje na escola bíblica dominical, enquanto estava dando aula aqui, que nós tivemos nas nossas férias a oportunidade de conhecer o Canadá, e eu tive uma experiência muito forte lá, simplesmente observando aquela cidade de Toronto. Nós não víamos muitas igrejas, e nós víamos muitos islâmicos nas praças, distribuindo pedaços do Alcorão. Mas teve um dia que nós estávamos ali, em uma das praças ali, passando por uma das praças de Toronto, e tinha um idoso, com um microfone e uma caixinha, e a Bíblia na mão, pregando. Entre os islâmicos, que estavam distribuindo os Alcorões, que é o pedaço do Alcorão, que é trecho do livro que eles usam, e tinha um idoso, igreja, não era um jovem, igual a gente faz aqui o amém, os jovens na praça, não, era um idoso, por volta dessa mesma idade de Abraão aqui, pregando o evangelho, sozinho, onde em um lugar que a gente nem via igreja. Falei, meu Deus, talvez ele olhasse para ele, talvez assim como Abraão e como esse homem que estava lá em Toronto, ele pudesse falar assim, eu já vivi tudo que Deus tinha para fazer, eu já vivi experiências com Deus, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, eu não preciso sair para uma praça para pregar o evangelho, eu já sou crente há anos. Ele podia falar, deixa isso para os jovens, mas aquele senhor estava lá, o Tiago viu, não deixa eu sozinho aqui, o Tiago viu, um senhor pregando o evangelho sozinho em Toronto, no meio de uma praça. Isso me chocou. Ele tinha todos os motivos para estar em casa, sem fazer nada, mas ele estava lá. Abraão podia falar, Deus, eu estou muito velho, Deus, 75 anos não dá para fazer mais nada, estou aposentado pelo INSS, ok, vou viver minha vida. Mas ele ouviu uma voz, a voz de Deus, e ele obedeceu. Abraão tinha 75 anos, quando Deus o chama, e ele vivia em Ur dos Caldeus, onde se adoravam outros deuses. As pessoas não comentam muito isso, mas Deus chamou Abraão para sair do meio de uma parentela de um povo idólatra, pagão, politeísta. Deus era um Deus entre outros deuses. Conforme Josué capítulo 24, verso 2. Então Deus, quando chama Abraão, não pede só para ele sair da parentela, do meio da sua família, mas pede para ele abandonar a sua religião e a sua crença em outros deuses, abandonar o politeísmo, a idolatria. Chamando Abraão, o chamado de Abraão é um convite de fé e de obediência. Repita comigo, fé e obediência.
é abandonar as suas seguranças terrenas para confiar plenamente em um único Deus, em um único só Deus. Quando Samuel leu aqui no começo do culto o Shema, que é a oração que todo judeu faz, porque o judaísmo agora é uma religião monoteísta, é uma religião de um só Deus, e eles fazem questão de toda manhã recitar Deuteronômio 6, o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é um único Deus. Mas começou aqui, ó, nesse chamado, o povo judeu começou a acreditar em um só Deus aqui a partir de Abraão. E nos versículos que nós lemos, fica claro que Abraão obedece a Deus numa jornada que não é apenas uma mudança geográfica. Alguns acham, como nós lemos o texto, que ele foi chamado para ir para Canaã. Não, mas o próprio texto que nós lemos diz que ele continuou a sua jornada depois de Canaã, em direção ao Neguebe. Abraão serviu a Deus por 100 anos, ou seja, ele serviu até 175 anos a Deus. Ele foi chamado com 75, mas serviu a Deus mais 100 anos. Esse texto que nós lemos de Gênesis, revela para mim e para você, que Abraão ele foi chamado para viver 2 jornadas, repita comigo, 2 jornadas. Uma jornada que não era apenas geográfica e exterior, mas era uma jornada também interior. Nós estamos num momento de advento, de amor, e não tem como nós entendermos o amor de Deus para nós, recebermos o amor de Deus em nós, e deixarmos esse amor só para nós. Nós precisamos levá-lo, porque o amor de Deus ele é interno, mas ele também é externo. O amor é uma jornada interna e o amor é uma jornada externa. Não adianta você amar a Deus se você não corresponder amando ao próximo. Esse foi o chamado de Abraão. Sai do meio de quem você já ama, porque eu vou te ensinar a amar outras pessoas. Sai do meio desses deuses que você ama, e eu vou te ensinar a amar um único Deus. Amada igreja, a jornada de Abraão, ela não é só geográfica exterior, mas é interior também. Ou seja, Deus estava chamando ele, assim como chama a mim e a você, a vivenciarmos uma dupla jornada. E o primeiro desafio que Abraão teve, foi enfrentar uma jornada interior. Repita comigo, jornada interior. E nessa jornada interior, ele foi desafiado a se conhecer, para conhecer a Deus. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra onde eu te mostrarei. No hebraico a expressão usada ali é lelechá, ou seja, que literalmente a expressão lelechá significa, vai para ti mesmo, ou vai para dentro de ti mesmo. Deus está dizendo para Abraão, para você me conhecer, você precisa me procurar dentro de você, não é em altares de outros deuses, não é em altares de outras entidades, você precisa ir para dentro de você mesmo, porque eu quero falar com você no seu consciente, no seu inconsciente, eu quero falar na sua mente, eu quero falar no seu coração, e é ali que eu vou me manifestar, e é ali que você vai encontrar respostas. Como é que eu vou amar alguém, se primeiro eu não aprender a amar a mim? Isso. Lelechá, vai para ti mesmo, vai para dentro de ti mesmo.
E essa expressão no hebraico tem uma conotação de mover-se em direção ao propósito para o qual Abraão tinha sido criado, ou seja, que era para servir o Criador. E quando Deus fala, lelechar Abraão, vá para ti mesmo, isso significa muito além de sair de um espaço físico, de um espaço geográfico, mas também ir em direção à essência da sua própria alma, e ao propósito que Deus havia plantado em Abraão. Sabe, irmão, irmã, todos nós temos um propósito a seguir, todos nós somos chamados por Deus a viver uma jornada com Ele, para a glória dEle, todos nós, não é só para pastor, pastora, bispo, bispa, todos nós somos chamados a viver uma jornada, um propósito com Deus. E não tem como nós vivermos isso, se não vivermos primeiro esse relacionamento, essa intimidade, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Quando nós falamos, ame a Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu conhecimento, entendimento, força, coração, tudo diz respeito a você mesmo. Tudo diz respeito a você mesmo. Ninguém pode amar a Deus ou uma outra pessoa por você. Essa tarefa é sua. Não podemos terceirizar o amor, Wender, porque essa tarefa é nossa. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não terceiriza não, irmão. E assim como Abraão, nós certamente devemos andar nessa direção, desse propósito. O que falta muitas vezes para nós é o lelechar, é ir para nós mesmos. Muitas vezes eu e você, nós vamos para outras pessoas, ao invés de nós irmos para nós mesmos, nós vamos para terceiros. Ao invés de nós irmos para nós mesmos e para Deus, nós vamos buscar ajuda fora de nós. Muitas vezes nós vamos buscar a solução fora, quando na verdade a solução está dentro. A solução está escrita nas tábuas do nosso coração. Veja bem, na antiga aliança, as leis, a direção do Senhor era escrita em tábua de pedra. Mas a nova aliança, a direção do Senhor, é escrita na tábua do nosso coração. Quem é a única pessoa que consegue ler o seu coração, senão você mesmo? Quem é a pessoa que consegue ler seu coração, senão você mesmo? Eu vou fazer 20 anos que eu estou casado com a pastora, e tem coisas que eu ainda me surpreendo, não conheço ela totalmente. Tem coisas que só de ela olhar eu já fico assustado. Mas tem coisa que eu falo, o que você quis dizer com isso? Não estou entendendo, me explica. Porque quase 20 anos casado, eu ainda não conheço ela totalmente. Mas ela conhece a ela mesma. E a nossa maior dificuldade muitas vezes não é conhecer o nosso cônjuge, é conhecer a nós mesmos. O chamado de Abraão é para que você se conheça. O chamado de Abraão é para que você saiba quem você é. Deus já colocou o Espírito Santo dentro de você, amém? Quem que tem que conduzir a sua vida, meu irmão? O Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está onde? Vamos lá, o Espírito Santo está onde? Nós precisamos falar no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito e manifestar o fruto do. Isso é de fora para dentro ou de dentro para fora? Vamos lá, igreja, fala com convicção. Isso é de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Hebreus 8:10 vai dizer isso, que Deus escreveu no nosso coração.
as direções que nós precisamos receber dele, e dentro de mim e de você, existe um mestre interior, chamado Espírito Santo. Espírito Santo, o que você quer de mim hoje? Espírito Santo, qual é a direção para o dia? Espírito Santo, vamos trabalhar junto hoje? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu irmão, minha irmã, não tem como a gente amar o nosso inimigo, a orar por quem nos persegue, se não for pelo Espírito Santo, porque a gente não tem essa vontade. Aliás, você está aqui hoje, não é porque você tem vontade de estar aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe. Tua vontade era ficar assistindo Fantástico, Netflix. Tua vontade não era estar aqui, era estar viajando. E o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite, para dizer que as direções que você precisa também estão no seu interior. Meu irmão, minha irmã, se autoconhecer também é um desafio nosso, e isso leva tempo. Eu tenho 41 anos, e eu estou nessa empreitada, de me conhecer, de saber quem é o Israel. Se eu perguntar, você sabe quem você é? Irmão, irmã, esse negócio de identidade está tão bagunçado que as pessoas não sabem quem elas são. Tem pessoas que, uma outra pessoa, um terceiro, fala assim: eu acho que, Mateus, eu acho que você é mulher, cara, você não nasceu homem não. Tem um jeito de mulher, cara. Se o Mateus não souber quem ele é, ele vai acreditar. O mundo está assim hoje. Está assim ou não está? E pior que tem até pais dizendo isso para filhos. Meu filho não nasceu homem, minha filha não nasceu mulher. Deus errou. A maior jornada que Deus nos convida, assim como convida Abraão, é para a gente se conhecer nele. É para a gente se conhecer nele. Agostinho, bispo de Hipona, ele vê essa jornada de Abraão como um movimento interior, essa busca pela alma que tem sede de encontrar a Deus, pois conhecer a Deus é conhecer a si mesmo, formando assim um caminho da verdadeira sabedoria. Amado irmão, amada irmã, o nosso maior movimento de conversão não é quando a gente sai do nosso lugar e repete uma oração no altar. O nosso maior momento de conversão não é quando a gente desce na água do batismo. O nosso maior momento de conversão, a nossa maior jornada de conversão tem 30 centímetros. O maior caminho que a gente precisa percorrer de conversão, Simone, tem 30 centímetros. Daqui do coração para a mente. Essa é a jornada de conversão. Esse é o caminho de conversão que você precisa. Se com a tua boca confessar, ato da mente, e no teu coração, crer. Tem crentes que estão há anos na igreja, e é só vir alguém mais convicto do que ele, com uma outra religião, ele se desvia. Porque não fez esse caminho. Sentou religiosamente, catequeticamente no banco, mas não percorreu esse caminho. Não percorreu essa jornada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Sandra? Nunca vamos reconhecer a luz se nós não identificarmos as trevas que estão em nós.
Nunca vamos ceder a Deus, se nós não olharmos para dentro de nós e reconhecermos que temos vazios e limitações, que só Ele pode corrigir e preencher. Deus então, Ele primeiro prepara Abrão para aprender a lidar consigo mesmo, para ser levado a lidar com os outros. E há um processo espiritual que exige coragem para abandonar antigas certezas e enfrentar a escuridão da própria alma. Muitas vezes nós não queremos enfrentar as sombras da nossa própria alma. E pagamos terapia para que alguém enfrente por nós. Mas esse desafio não é do terapeuta, é nosso. Deus, igreja, preste atenção, Deus nunca fará algo grande através de mim e de você. Deus nunca vai fazer algo grande através de nós, sem primeiro fazer algo em nós. Eu vou repetir isso aqui. Deus nunca vai fazer algo grande em você ou em mim, aliás, através da gente, se primeiro Ele não fazer na gente, em nós. Abraão, ele foi chamado por Deus para fazer algo grande, mas Deus precisava primeiro fazer nele. Marcão, não adianta você querer que seus filhos se convertam, sua esposa se converta, sua casa mude, se você não deixar primeiro Deus fazer em você, Marcão. Não adianta, porque Deus nunca faz nada grande fora da gente, se primeiro Ele não fizer dentro da gente. Fala carinhosamente para a pessoa que está do seu lado aí. Essa jornada é para você, irmão. Segundo e último, não menos importante, segundo desafio. Abrão teve um segundo desafio que foi enfrentar uma jornada exterior. Então ele teve que conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, e agora ele conhece a Deus para conhecer a si. É o oposto. Abraão, ele pôde conhecer mais de Deus, mais do amor de Deus, também por tudo que ele passou fora. Deus pede para ele sair do lugar geográfico, mas não diz para onde ele vai, somente diz que ele ia ser aquele que ia conduzir ele no caminho. E por onde Abrão passou, ele experimentou o cuidado e o agir de Deus. Por onde Abrão passou, ele conheceu a Deus para se conhecer. Como filósofos dizem, teólogos dizem, conhece a ti mesmo. E esse autoconhecimento só é possível através do encontro com Deus. E só assim que Abrão teve coragem para mudar. Porque o chamado de Deus exige de mim e de você deixar para trás tudo, às vezes o que é confortável demais para nós, e encarar o desconhecido com fé, confiando na direção de Deus. Eu já disse isso, eu quero repetir aqui, preste atenção. Nós não somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus por causa das nossas conquistas. Tem pessoa que não tem Deus e está conquistando Deus e o mundo aí. Sim ou não? Tem pessoas que não têm fé nenhuma e está conquistando dinheiro, conquistando um monte de coisa material, sim ou não? Nós não vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus por causa das posses e dos bens que nós temos. Como que eu e você vamos ser reconhecidos como homens de Deus, mulheres de Deus? Por causa da renúncia que fazemos. Nós não vamos assustar o diabo e o inferno com aquilo que a gente conquista. A gente assusta o diabo e o inferno com aquilo que a gente renuncia. Conhece a ti mesmo, e só assim será possível conhecer a Deus. Conheça a Deus e conheça a ti mesmo. Só assim você vai ter coragem para mudar. Deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, encarar com fé aquilo que Deus pede para você. Meu irmão, minha irmã, com certeza Deus já te pediu muitas coisas, e muitas coisas você não teve coragem de dizer para Ele que você faria. E até na jornada externa de Abrão,
Deus mostra para nós o processo, como Ele transforma as pessoas. Você vai ver que Deus pediu para ele sair de Ur, que era a cidade que ele estava, e a palavra Ur, o nome Ur significa chama, e aí você vai ver que ele rompe algo ali. Depois ele vai para Arã, que significa sequidão, e ali ele retoma algo. Ele é chamado, depois ele vai para Siquém, que significa ombros e costas, onde ele assumiu o encargo e a responsabilidade, que era maior que si mesmo, e dá as costas para o passado. Ele é chamado para Betel, casa de Deus, e também depois para Ai, que significa ruína, e ali ele escolhe então voltar para Deus, e não voltar para as ruínas. Ele escolhe a adoração ao invés da destruição, o altar ao invés dos escombros. Depois ele vai para o Egito, lugar chamado Metzar, lugar estreito, e ali ele enfrenta a sua fraqueza, o medo. Ele mente falando que a sua esposa é a sua irmã, ele sente insegurança, ele aprende a enfrentar a crise externa como a fome, e a crise interna como a insegurança. Depois ele vai para Betel, e lá ele restaura o altar que havia sido quebrado, a comunhão e o nível de intimidade que ele havia perdido, pelas más decisões lá no Egito. Depois ele vai para Hebrom, que significa aliançar, onde ele alinha os seus relacionamentos, sua vida comunitária, e ali ele caminha no ritmo da promessa e da aliança que Deus tem para ele. Depois ele vai para Damasco, onde ele luta por justiça, lutou para recuperar aquilo que foi levado, lutou não por ambição, mas por lealdade, contra Ló. Depois ele vai para Salém, e o nome Salém significa paz completa, plenitude, e ali ele recebe graça. Repita comigo: recebe graça. Ele se encontra com Melquisedeque, e lá ele recebe pão e vinho, bênção e descanso do Rei da Paz, Melquisedeque, que representa Jesus Cristo. E depois ele vai para Berseba, aonde ele levanta um altar, firma novas alianças. Depois ele vai para Moriá, aonde ele aprende a entrega. Deus pede a coisa mais difícil para ele. A coisa mais difícil não foi sair da sua parentela e abandonar as suas crenças antigas, mas é entregar o filho da promessa, Isaac. William, Deus nunca vai pedir nada para você que Ele não tenha te dado. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus só vai pedir algo para você se Ele te deu. Meu irmão, minha irmã, Deus nunca vai pedir um relacionamento para você se foi Ele que te deu. Ele só pede aquilo que Ele dá, e Ele faz isso para provar o nosso coração. Deus só pede para mim e para você aquilo que Ele dá. Quem deu Isaac para Abraão? Quem era o único que tinha direito de tê-lo de volta? Deus. No momento mais difícil da minha vida, que foi o nascimento da Annelise, ela nasceu prematura, quase morrendo na barriga da mãe. Eu fiz a minha oração mais difícil. Falei: Deus, se o Senhor ver em mim capacidade e condições de cuidar dessa criança, eis-me aqui. Mas se o Senhor não enxergar isso em mim, eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu vou aprender com a minha dor e com o meu luto o que o Senhor quer ministrar no meu coração. Essa foi a oração mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida, porque nós não tínhamos de 100% de certeza que ela sairia desse quadro. A gente tinha 1%, 99% era que ela faleceria, que ela morreria, que ela não aguentaria. A médica foi categórica a dizer assim: 48 horas, pai, se ela sobreviver, existem condições que ela continue vivendo. Você tem noção que um pai que está recebendo uma criança, que não consegue nem pegar a criança no colo, ela vai direto para um UTI neonatal? Eu sonhei em ver o parto da minha filha, não vi. Sonhei em pegar ela no colo, não peguei. Hoje está aí, hoje ela não veio, está com a mãe. Falando nisso, orem pela pastora. A pastora está com pedra nos 2 rins, está tendo cólica direto. Orem pela pastora. Aqui vem a Annelisa, não vê que ela nasceu com 1 quilo. Nasceu com 1,1 kg
perdeu 100, ficou com 1 quilo. Eu falo para ela: filha, você era só pele e osso, filha. Suas pernas pareciam 2 salsichas, não é porque tinha carne, é porque era o osso, parecia um palitinho de salsicha. Quem vê ela assim não acredita que ela passou por isso. É um milagre de Deus. Deus só vai pedir da gente aquilo que Ele dá. Deus nunca vai pedir aquilo que Ele não dá. E se Ele pede, João, é para testar a nossa fé. Porque Abraão teve fé em todo momento da sua vida, obediência em todo momento da sua vida. E quando a promessa se cumpre, ao invés dele desfrutar, Deus pede. E pede para testar o quê? A fé. Todo mundo tem fé até os 45 minutos do segundo tempo. Quando começa a prorrogação, a fé vai embora. Quando entra nos pênaltis, será que vai? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Em Moriá ele entrega não só Isaac, ele entrega o controle, a compreensão, o futuro dele nas mãos de Deus. Em Macpela, onde ele é enterrado, ele completa a jornada dele. Ou seja, toda uma jornada resumida aqui de 100 anos, para mostrar que Abraão, por causa da fé, ele rompeu, ele retomou, ele assumiu, ele escolheu, ele enfrentou, ele restaurou, ele alinhou, ele lutou, ele recebeu graça, ele entregou e ele completou a carreira. Sabe, meu irmão, minha irmã, tudo que ele viveu, nós podemos resumir em 2 palavras: fé e obediência a Deus. Tudo que ele viveu foi primeiro porque Deus começou uma transformação dentro dele, porque senão ele não aguentaria aquilo que estava para vir para fora, por fora. Deus só dá grandes lutas para grandes guerreiros, ok, mas quando Ele prepara o guerreiro. Deus só dá grandes lutas para grandes guerreiros, ok, mas quando é Ele que prepara o guerreiro primeiro por dentro, para vencer as batalhas que vêm fora. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, muitas das lutas que você já venceu, foi porque Deus te capacitou primeiro. Muitas das lutas que você ainda vai vencer, permita que Deus te prepare. Permita que Deus te capacite. Primeiro dentro de você. Deus iniciou uma transformação interior para depois suportar em Abraão, para depois suportar uma jornada exterior. Senão Abraão não suportaria o processo. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Ele cumpriu. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, farei de ti uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo que Deus prometeu para ele, Ele cumpriu, porque Ele primeiro preparou Abraão por dentro, para entregar para Abraão a promessa. Todas as promessas, essas que eu acabei de ler, 2 me chamam mais atenção e aqui eu quero concluir. A primeira é que Deus fala para ele assim: engrandecerei o seu nome, e em ti, a segunda, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para a gente concluir, abaixo de Jesus, Abraão é a pessoa mais importante da Bíblia. Uma vez que todos nós cristãos somos justificados pela fé como Abraão, e somos chamados de filhos de Abraão. João, projeta para nós, por favor, Gálatas 3:7. Gálatas 3:7. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá? Saibam, portanto. Alguém tem fé aqui essa noite? Filho de Abraão não é aquele que tem sangue judeu, meu irmão, minha irmã. Ou seja, todos os cristãos em cada canto da terra, eu e você, estamos inseridos numa nova aliança que foi iniciada com Abraão, ratificada por Jesus Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, verso 16, Gálatas 3, verso 9.
Ou seja, os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Eu e você só podemos viver e desfrutar de uma nova aliança, porque Deus fez uma aliança com Abraão antes de Moisés trazer a lei. E Jesus vem e resgata essa aliança e nos coloca nessa aliança. E tem crente que ama a lei de Moisés, mas não consegue amar a fé que recebemos e herdamos de Abraão. Tem crente que quer viver debaixo da sua performance, da performance religiosa, do quanto ele consegue obedecer à lei. Mas a Bíblia diz: os justos não vão viver por obediência à lei, os justos vão viver pela justos do Senhor aqui essa noite. Amém. Não tem a ver com a nossa performance, o que a gente consegue fazer, mas tem a ver com a fé que nós herdamos através de Cristo, a fé que era de Abraão, da aliança em Abraão. Assim como o nome de Jesus Cristo foi exaltado, Filipenses 2,9 vai dizer isso, que Deus deu um nome sobremaneira a Jesus, o nome de Abraão também foi engrandecido. E no Oriente Médio a gente sabe, o nome não é apenas um rótulo, mas o nome é a revelação do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa. Um grande nome acarreta não só fama, mas também uma alta estima social, um caráter superior. Deus fez isso com Abraão. Deus viu que a personalidade de Abraão era inigualável, porque Deus tratou ele por dentro e por fora. Enquanto lá na Torre de Babel, em Gênesis 11, as pessoas queriam fazer o seu nome grande, e eles foram destruídos, desbaratados. Abraão teve o seu nome engrandecido, porque ele entrou na história, por causa de 6 títulos que ele recebeu. Abraão recebeu 6 títulos. Abraão recebeu o título de pai de multidões, conforme Gênesis 17, 5. Abraão recebeu o título de confidente de Deus, conforme Gênesis 18, 17 ao 19. Abraão recebeu o título de profeta, conforme Gênesis 27. Abraão recebeu o título de príncipe de Deus, conforme Gênesis 23, 6. Abraão recebeu o título de servo de Deus, conforme Salmo 105, 6. E Abraão recebeu o título de amigo de Deus, conforme 2 Crônicas 27. E sabe o que é interessante? Todos os títulos de Abraão também são os títulos de Jesus. Todos os títulos que Abraão teve, também eram os títulos que Jesus recebeu. Amigo de Deus, servo, profeta, confidente de Deus. Jesus recebeu o título, onde está o Pai? Quem vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Sabe, igreja, com certeza, tanto a vida e a história de Abraão nos trazem para entender o amor de Deus, porque o amor de Deus não é só de fora para dentro, naquilo que a gente faz ou recebe, mas o amor de Deus também é de dentro para fora, naquilo que a gente permite com que Ele faça na nossa vida. Você pode fazer muita coisa para Deus ver. A gente brinca, às vezes a gente está com a galera, fala assim, pega tal coisa para mim, faz uma para Deus ver aí, né? Faz um favor para mim, faz uma para Deus ver aí. O nosso objetivo não é a gente fazer algo para Deus ver. O nosso objetivo é a gente deixar Deus fazer algo em nós, porque fazer algo vai ser mais fácil. Não adianta você dizer, como Samuel falou, que você ama a Deus, se você não ama o próximo. Não adianta você dizer que ama a Deus e ama o próximo, e até ama o próximo, se você não sentir o amor de Deus por você. Enquanto eu e você não sentimos o amor de Deus por nós, nós vamos ficar mendigando o amor de pessoas. Enquanto eu e você não sentimos o amor de Deus por nós, nós vamos ficar mendigando carência para outras pessoas. Enquanto eu e você não sentimos o amor de Deus por nós, nós vamos ficar criando expectativas em pessoas. Enquanto eu e você não sentimos o amor de Deus por nós,
Nós vamos continuar esperando que as pessoas façam algo por nós, que elas nem sabem que precisam fazer. Mas quando a gente entende o amor de Deus por nós, a gente se sente amado por Ele, preenchido por Ele, completo por Ele. Não há vazios em nós. E todo o amor que a gente dá é reflexo do amor que a gente sente dele por nós. Quando a gente entende isso, não haverá mais traição nos casamentos. Quando a gente entende isso, não haverá mais idolatria na gente. Quando a gente entende isso, a gente vai aprender a respeitar o outro, não por uma bandeira ideológica, mas porque a gente conheceu o amor verdadeiro. Porque Deus não tem só amor, Ele é amor. E para entender que Ele é amor, a gente precisa sentir esse amor, viver esse amor. Não dá para saber se uma laranja é doce se não chupá-la. Não dá para saber se o panetone é gostoso se eu não mordê-lo. Deus nos chama para uma jornada para que a gente desfrute dEle e que Ele desfrute de nós, que Ele encontre em nós uma morada e que nós encontremos nele um descanso, porque tudo nesse mundo passa. Paulinho, tudo passa, cara, mas o amor de Deus permanece para sempre. Só quem quer aplaude o Senhor no nível que crê e recebe. Glória a Deus. Se coloque em pé, meu irmão. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar uma mão no seu coração. Deus nunca nos chamou para uma jornada religiosa, mas Ele nos chamou para uma jornada de intimidade, de fora para dentro, de dentro para fora. Eu quero que nesse momento, você que quer fazer isso, deseja fazer isso, sente vontade de fazer isso, sente vontade e há vontade para fazer isso, que você bate um papo com o teu Deus, com o teu Pai, e convide Ele para iniciar, se for necessário, uma jornada interna em você, de autoconhecimento, para que você entenda as jornadas que você está enfrentando, os problemas que você está passando aqui fora. Que Deus te prepare por dentro, te fortaleça por dentro, para as lutas que estão aqui fora. A excelência do vaso não é o vaso, é o que está dentro do vaso. O vaso não tem beleza. Ninguém elogia o vaso, só elogia a flor que o vaso carrega. A sua beleza não está no que você faz, no que está aqui fora. A sua beleza está no que está aí dentro. Deus te chama essa noite para ser bonito por dentro e por fora, meu irmão, e a viver a beleza dele por dentro e por fora. Um amor que é maior que a sua própria vida. Talvez você entrou aqui e você não sabe nem o que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida. O Senhor está te chamando para uma jornada interna essa noite, para que você experimente uma mudança externa. Algo novo vai acontecer quando algo novo acontecer dentro. Fale com Ele, fale com Ele. Sai de sua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de sua tenda, oh filho meu, te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar
Pai amado, Pai querido, nós oramos junto com os teus filhos e filhas. E nós queremos aprender, Senhor, ó Deus, esse caminho, essa jornada de encontrar o Senhor no mais profundo da nossa alma, Pai. Muitas pessoas te procuram em imagens, muitas pessoas te procuram em lugares santos, em lugares, ó Pai, de romaria, mas o Senhor habita no mais profundo do coração do ser humano, Pai. No mais profundo da alma do ser humano. O Senhor criou cada um de nós com anseio pela eternidade. O nosso vazio é do tamanho daquilo que é eterno, Pai. Nenhum vazio que existe dentro de nós pode ser preenchido por coisas dessa terra, a não ser por aquele que é eterno, Pai. E nós queremos aprender esse caminho das coisas eternas, ó Pai. Assim nós entenderemos, ó Pai, e enxergaremos aquilo que é nobre e urgente fora de nós, ó Pai. Nos faz ansiar por aquilo que é eterno, nos faz querer aquilo que é eterno, nos faz, ó Pai, amar aquilo que é eterno, e assim enxergaremos o Senhor, veremos o Senhor, contemplaremos a Tua face, Pai, assim saberemos quem somos, e assim, ó Pai, olharemos para fora e veremos aquilo que é nobre e urgente. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, escreve uma nova história de dentro para fora nos nossos corações essa noite. Pai, escreve, Pai, uma nova história, Pai, em cada alma aqui essa noite, Pai. Vai visitando agora os lugares escuros da nossa alma. Vai visitando agora, Pai, os porões da nossa vida. Aqueles que a gente fechou as 7 chaves e não deixou a Tua luz entrar. Visita agora, Pai. Entra agora nesses porões, ó Deus, e vai trazendo alegria, vai trazendo renovo, vai trazendo paz, vai trazendo contentamento, Pai. Muitos aqui talvez estão procurando a felicidade, a tão sonhada felicidade, mas não conseguem enxergar que a maior felicidade é ter o Senhor habitando dentro de nós. Pai, abre os nossos olhos espirituais, nos faz entender as coisas espirituais, as coisas eternas, ó Pai. Pai, nós não estamos aqui se preparando nesse culto para viver uma nova semana, nós estamos aqui, Pai, para aprender a viver uma eternidade. Por isso, Pai, capacita-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus. Escreve em nós uma história na qual o Senhor é o protagonista, Pai. Muitos de nós queremos ser o protagonista da nossa nova história. Coaches ficam dizendo: seja o protagonista da sua história. Não, Pai, nós não queremos. Nós queremos que o Senhor seja o protagonista da nossa história. Oh Deus, muitos querem ser heróis nessa terra, mas o nosso Pai herói é Jesus Cristo, o único que morreu por vilões. Nós não queremos ser heróis, Pai. Nós queremos, ó Pai, o nosso herói Jesus Cristo, aquele que é o único que pode nos dar, Pai, a paz, o amor e a vida eterna. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma a nossa realidade, transforma a realidade da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças. Transforma os nossos sonhos, ó Pai. Nós não queremos ser fortes, ó Pai, o tempo todo. Nós queremos que o Senhor seja a nossa força em todo o tempo. Porque é na nossa fraqueza, Pai, que o Seu poder se aperfeiçoa. É na nossa limitação que o Seu poder se aperfeiçoa, Pai. Pai, nós queremos viver essa jornada, Pai, interior, Pai. Nós queremos viver essa jornada interior. Nos leva a vencer, Pai, de dentro para fora. Nos leva a vencer de dentro para fora, Pai. O Espírito Santo me incomoda para ler um texto, para que você leve essa noite contigo. Segunda Coríntios capítulo 4. Verso 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados. Tribulação vem de fora, porém não angustiados. A angústia é dentro, nós não seremos angustiados. Perplexos, a perplexidade vem de fora, porém não desanimado, o desânimo vem de dentro. Perseguidos, a perseguição vem de fora, porém não desamparados, o desamparo vem de dentro. Abatidos, o abatimento vem com as coisas de fora, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, diga em mim, opera a vida. Verso 13, tendo porém o mesmo espírito da fé. Tendo o quê? O espírito da fé, o espírito herdado de Abraão, a coragem, a fé de Abraão. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Que você possa, meu irmão, minha irmã, entender que nada que acontece aqui fora pode desestruturar um homem que foi forjado por dentro, uma mulher que foi forjada por dentro por Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você que crê, recebe, aplauda no nível que crê, recebe, em nome de Jesus.